tempo para nós cumprimentar antes. Eu gosto de conversar, estou vendo o doutor agora, eu vi que a hora que ele chegou, a Karina mais o Marcelinho colocaram o microfone no jaleco. Doutor Ramon, bastante jovem, obrigado, mas já uma das sumidades em oncologia. O senhor tem doutorado nessa área, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Olha, primeiro de tudo eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. De fato, tenho um doutorado em oncologia, né, na Universidade do Porto, em Portugal, onde eu também fiz a minha residência e agora há um tempo estou aqui trabalhando no Brasil, aqui em Bauru, né? E é um prazer estar aqui com vocês e para discutir um pouquinho sobre esses temas aqui de saúde. Um tema tão presente, mas às vezes a gente não se dá conta da gravidade. Ah, morreu o Mr. Catra semana passada, a imprensa dando, né, um absoluto destaque, né, ao passamento dele, que vinha enfrentando um câncer no estômago. E é extremamente comum, doutor. Olha, Rodrigo, é assim, de fato o câncer do estômago ele acontece, né? Ele está entre os 5 mais incidentes aqui, né, de uma forma geral no Brasil. Né? Na verdade, o câncer de estômago ele compreende, portanto, digamos assim, uma replicação anômala das células do estômago, né? De forma que essa replicação faz com que essas células se transformem em neoplasias. A gente sabe que hoje em dia... Neoplasia é o tumor? É o tumor. Uhum. É o que no popular a gente fala o tumor maligno também, né? E, portanto, a gente sabe que hoje em dia esse tipo de tumor, ele existe em determinadas formas. 90%, portanto, desses tumores são do tipo adenocarcinoma. Existem, portanto, depois mais cerca de 10% que são de outros tipos, como, por exemplo, gistes e linfomas, né, do estômago também podem acontecer. Mas falando dos adenocarcinomas, portanto, esses são os mais comuns e, portanto, estão relacionados a alguns fatores de risco, como, por exemplo, alimentação, né, hábitos de ingestão de álcool, né, em excesso, bebidas alcoólicas, no caso, enfim, são alguns dos fatores que podem estar associados a esses tumores. Então, uma das maneiras de se evitar é evitar o consumo excessivo de álcool, Que comidas já estão relacionadas? Que tipo de nutriente já se sabe? A ciência, no caso do senhor, um pesquisador aprofundo disso, já se tem como certeza causadora desses tumores. Isso, a gente sabe que, por exemplo, alguns alimentos estão mais susceptíveis ao aparecimento desse tipo de tumor, né? No caso, como eu falei aqui, o adenocarcinoma. Né? Alimentos mais salgados, né? Portanto, com excesso de sal, alimentos bastante assim condimentados, defumados, né? Portanto, alimentos bastante gordurosos também, esses alimentos devem ser evitados. Né? E outra situação também importante... Tudo que eu gosto não posso comer, doutor? Rodrigo, o problema é que eu também gosto, uma né? Ponta de peito, daquelas que estrala a faca quando a gente passa. Se eu falar uma coisa que até o pessoal não vai gostar, mas aquele churrasquinho que a gente gosta de fazer fim de semana, o carvão do churrasco às vezes deposita elementos que podem ser, quando considerado, portanto, em excesso, cancerígenos. Mas assim, é como você falou. A fuligem da brasa ali. Isso. Mas assim, é só o excesso, né? Se a gente fizer tudo isso com moderação, né? Portanto, portanto, seguir uma vida saudável, portanto, com atividade física também a gente pode diminuir bastante, né, o risco de desenvolver essa doença. Quem trabalha em churrascaria, eu já ouvi dizer que precisava usar máscara e esse item de proteção individual, ele não faz parte ainda de nenhuma das churrascarias que a gente conhece. Porque é um risco constante ali do churrasqueiro, não só de quem alimenta-se com a carne assada. Isso, na verdade, quem está exposto à fumaça de uma forma geral também tem risco a outras patologias pulmonares, digamos assim, outras doenças do pulmão, né? E que não só também o câncer de estômago, né? Mas de fato é uma situação que a gente pode tentar evitar. Felizmente, hoje em dia também a gente tem tratamentos para isso, quando a doença ela é diagnosticada na forma mais precoce, portanto ela consegue ser... Qualquer dorzinho, incômodo, isso. Como é que ela começa a se manifestar, doutor? Olha, normalmente a gente tem uma perda de peso acentuada, né? O paciente tem mais de 10 quilos de perda de peso de forma rápida, né? Aquela anemia. E não fez nada para perder aquele E não peso. fez nada, tá ali na dele, comendo, não faz academia, não faz dieta e perdeu o peso de forma rápida. Isso é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta também é a questão do sangramento, portanto, vômitos com sangue ou fezes assim mais escuras, aquele paciente que está naquela anemia, naquele cansaço, enfim, são sintomas muito inespecíficos, né? Mas, de qualquer forma, é importante sempre... Tudo que te tire da normalidade, do batidão, tem que ser atento a isso. É isso. Mas diagnosticando de uma forma precoce, como eu vinha dizendo, o tratamento, muitas vezes, ele pode ser à base de cirurgia só,
ou à base de quimioterapia e radioterapia, e muitas vezes consegue-se ter resultados bons em termos de desfecho, né, de termos de cura da doença. Em diferentes apresentações de tumores, Isso. né, esse problema do estômago, ele costuma se alastrar também para os intestinos ou não, para outros órgãos? Então, a neoplasia do estômago, o câncer de estômago, pode sim se alastrar e a maioria das vezes, infelizmente, o diagnóstico é na fase metastática. Eu já tinha até comentado antes, eu sou do Comitê de Câncer Gastrointestinal da Sociedade Americana de Oncologia, lá nos Estados Unidos, que é a ASCO, né? E esse ano a gente organizou o Congresso Americano com mais de 25 mil oncologistas do mundo inteiro, onde inclusive eu tive o prazer de presidir uma mesa com um colega, o Albert Lockhart, da Universidade de Miami, e o Kohei Shitara, de Tóquio, no Japão. E a gente discutiu, inclusive, diversos tratamentos inovadores para essa doença metastática, que hoje em dia já não é como antigamente, a gente consegue, portanto, ter bons resultados também na doença metastática. Mesmo se ele espalhar. Mesmo se ele espalhar. Ô, doutor, muitíssimo obrigado. Boas notícias, mas aquela recomendação de sempre, né? De se cuidar, né? Mas pode comer um churrasquinho de vez em quando, tal. Todo dia não. Doutor Ramon, uma das sumidades no assunto, oncologista, aceitando o convite para participar conosco aqui do Mais Saúde. Muitíssimo obrigado, Imagina, doutor. eu que agradeço. Peço licença para que a gente siga com o balanço geral. Como é bom, né, ver, rapaz? A capacidade intelectual, um jovem, né? Já atingindo esse nível acadêmico de doutorado na área de oncologia. Vamos tomar cuidado. E nós não vamos né, nunca trazer aqui curioso, parpiteiro. Você está vendo, você está vendo o nível. O único que tem curioso aqui é esse que vos apresenta.